Oi, pessoal. Estamos iniciando o segundo episódio do podcast Yeshua. Hoje estamos começando aqui com o Rogério e o tema de hoje é Finanças à luz da Bíblia. Pode se apresentar, Rogério, por favor. Pessoal, boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Já que, para quem não sabe ainda, a gente está gravando à noite e está sendo uma bênção aqui. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu sou o Rogério Pires. Não vou revelar minha idade, né? Apesar de eu não ter tanta vaidade com isso, mas eu acho melhor só dizer que tenho bastante experiência. Sou casado há 25 anos com a minha linda esposa Patrícia. Eu tenho um filho lindo também, que é o Matheus, que acho que depois a gente pode falar um pouquinho de finanças envolvendo ele também. Não sei porque me escolheram para falar de finanças, mas vamos lá. Eu sei que tem muita gente mais qualificada, mas Deus preparou esse momento aqui, então vamos lá, né, Fábio? Sim, vamos lá. Vamos desvendar algumas coisas aí. Vamos desvendar. Hoje a gente está pegando um tema aí um pouco diferente, um tema de finanças, e a gente queria fazer a primeira pergunta aqui, que é: você acredita que o cristão deve se preocupar com a área financeira? Sim, se sim ou não, e o porquê deve se preocupar ou não? Eu acho que... Acho não, tenho certeza, Fábio, que a gente tem que se preocupar, assim como tem que se preocupar com a saúde. Você tem que se preocupar com a saúde mental, você tem que procurar ter uma vida regrada. Finanças está inserido nisso. Então, Sim. se uma pessoa tá com as suas finanças abaladas, ela não consegue dormir, ela vai ter um monte de problemas, e eu acho que não é isso que Deus quer para a vida de ninguém. Sim. Então, com certeza, finanças é muito importante na vida do cristão. Certo. Você conta um pouco da sua história, como você começou a sua vida financeira aí, antes do casamento, pós-casamento, dá uma palhinha. Uma hora só de podcast não vai dar se eu for contar tudo que já aconteceu na minha vida. Só uma palhinha aí pra gente saber, conhecer um pouco mais sobre o Rogério. Cara, eu trabalho desde que me conheço por gente, já começa por aí. Então, eu sou filho de imigrante português. Meu pai chegou no Brasil muito cedo, adolescente ainda, e assim, a gente aprende muito com os pais, Sim. né? Apesar que é uma das coisas que a gente pode depois falar, uhum. né? O que a gente aprendeu e como é finanças hoje. Mas meu pai, com todo bom português, né? Foi para o comércio, então logo cedo fui trabalhar no comércio com ele. Na verdade, eu comecei como engraxate, porque meu pai corta cabelo. Meu pai tá com 82 anos, ainda até hoje. Trabalha ainda? Trabalha. Nossa. Trabalha de segunda a sábado. Inclusive, pai, se você estiver vendo esse podcast depois, por favor, né, vamos começar a diminuir um pouco o ritmo. Né? Espero que ele veja também. E, nossa, cara, então eu aprendi muito com ele. E, como falei, comecei com engraxate desde pequeno, depois a gente foi pra padaria. Mas meu trabalho, assim... formal, porque até então você trabalha com o pai, e eu vou falar uma coisa pra você, quem já trabalhou com o pai sabe o que eu vou falar. Cara, você trabalha muito. Trabalho. Você trabalha mais do que qualquer um. Até desculpa que eu tô meio rouco hoje, mas aí eu consegui, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, por mais incrível que pareça, eu consegui trabalhar, eu consegui estudar e consegui ter uma infância, porque eu tenho muita história de criança. Então, eu tive de tudo. Eu não sei porque hoje o pessoal complica tanto a vida. Sim. Mas, cara, consegui, graças a Deus. E nessa de estudar, eu me formei em engenharia pela FEI. Eu entrei na faculdade com 17, 22 já era engenheiro, né? E quando eu estava para me formar, eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiário. Nessa empresa, logo fui efetivado. Fui fazer alguns trabalhos já fora do estado de São Paulo, e daqui a pouco eu já estava morando em Maringá. Nisso eu já conhecia a Patrícia, e a gente estava meio que namorando à distância, né? Então foi namoro à distância, é complicado, mas também dá certo. Mas dessa morada em Maringá, depois eu fui transferido para Joinville, mais tarde para Curitiba, depois voltei para São Paulo, mudei de empresa, depois eu fiquei desempregado por um monte de tempo. Nossa. Um monte de tempo, quer dizer, um ano, e lá vai pedrada. Então foi feio. Bastante tempo. Foi feio. Numa época em que o Brasil, nessa época aí, estamos falando aí na virada de 1999, entrando em 2000, o Brasil vivia entrando e saindo de crise. Eu peguei exatamente, quando eu fui mandado embora, uma época dessa.
mas Deus nos supriu. Depois a gente pode falar algumas experiências que aconteceram. E nessa carreira, depois eu acabei abrindo uma empresa, né? Tive uma empresa por 7 anos, Na área de engenharia? Na sua na área área? de Não. serviço. Aí eu tô pensando se eu posso dizer que eu fui o proprietário do meu negócio ou não, mas já falei. Mas foi por 7 anos, eu tive um sócio por 3 anos e meio, depois eu teve problema societário, fiquei mais 3 anos e meio, e acabei indo para fui trabalhar na empresa da qual eu usava os materiais. Também Deus me abençoou lá, fiquei 3 anos e meio nessa empresa, depois saí, fui para uma outra que era concorrente, fiquei 7 anos. Nessa empresa ela tinha uma participação de mercado bem pequena. Quando eu saí de lá na pandemia, nossa, a gente em determinados mercados já tinha mais de 50% de market share. E acabei depois voltando, na pandemia fiquei desempregado por um curto período de tempo, e agora voltei para minha antiga empresa e lá estou há 5 anos. Então, resumidamente, tem bastante coisa que Tem bastante aconteceu já. história. Muita coisa, né? Só para você ter ideia, se você entrar na outra pergunta, uma coisa engraçada que aconteceu, quando eu abri minha empresa, cara, a gente abriu sem nada. Eu tava na lona. A gente tinha uma mesa bem menor que essa, uma mesinha de escritório, eu e a Patrícia, né? É, Na verdade, a gente começou com uma representação primeiro, antes de virar essa empresa, e quando virou a empresa, era engraçado porque os clientes ligavam, aí eu atendia o telefone ou ela, dependendo do que era, eu atendia, né? Falava o nome da empresa, oi, bom dia, boa tarde, né? Queria falar com quem? Com a engenharia? Ah, um segundo, por favor. Aí dava assim, contava 3, engenharia. Cara, começamos desse Isso é, jeito. Cara, foi mas é desse assim jeito. Foi uma mesmo. loucura, cara. E o mais legal é que a gente começou assim, sem pretensão nenhuma. E um ano depois, eu tava fazendo uma obra na Pfizer. Caramba. Cara, um ano depois, tá fazendo uma obra na Pfizer. E a hora que a gente tava lá no site da empresa, um dos engenheiros que tinha nos contratado, ou estava lá para nos mostrar a obra, perguntou: mas o capital da empresa de vocês é americano ou é francês? Olhei aquilo, não, é Nossa. brasileiro. Mas aquilo tocou tão fundo, porque Tocou. desde quando a gente estava nesse negócio, né, e aí talvez esse seja uma dica para todo mundo aí, quem está fazendo um negócio, quer que você esteja no seu próprio negócio, ou trabalhando no mercado formal, não importa. Mas trabalhe primeiro, né, como a Bíblia recomenda, trabalhe para Deus, né? Sim, Deus é o seu chefe, faça o né? melhor, né? E faça o seu melhor. E eu trabalhava na minha empresinha lá como se ela já fosse uma empresa de bilhão, né? Isso Tá. refletiu ali. Aquele dia eu vi, nossa, Aonde porque Deus me colocou, aonde né? Deus me colocou. E teve seu começo, meio e fim, tudo teve seu propósito. Sim. E você falou um pouco aí da sua trajetória. Eu queria saber, finanças é uma área complicada. O que seu pai te passou ali, seus pais te passaram, a respeito de finanças, para você que você ou você pegou, né? Você teve aquele macete de pegar assim, pô, meu pai faz isso, eu vou fazer também. Olha só, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Uhum. Um problema, talvez, do brasileiro em geral é a falta de cultura financeira. Sim, muito. Os nossos pais, né, sempre tiveram aquela coisa de guardar dinheiro, de poupar, de trabalhar muito e poupar, né? Só que finanças vai mais do que isso, Muito né? além. Ter educação financeira é mais do que isso. E você vê em alguns outros países, isso se aprende inclusive na escola, é matéria de escola, né? E a gente não tem isso aqui. A gente pega os exemplos bons dos nossos pais, mas no mercado de hoje, onde a gente vive hoje, no mundo de hoje, só isso não adianta. Não basta. Então, mas o que que é importante? O primeiro passo importante que eu acho que a gente tem que pegar dos nossos pais e o que a gente como pai, né, você como pai também tem que tentar passar, são valores que são inegociáveis. Isso é importante, independente de qualquer coisa. A gente, quando vai falar de finanças, a gente vai falar aqui de várias coisas, né? Talvez de princípios, e uma coisa importante é princípio, né? É saber honrar aquilo que fala, sabe? Ser honesto. Então, essas Sim, coisas é primordial. também estão envolvidas com finanças. Sim. Entendeu? Então isso é importante. Então o que eu trago de legado do meu pai, dos meus pais, primeiro é isso, né? Depois é aquela coisa de tentar guardar. Mas depois a gente entra em mais detalhe. Sério. Eu queria falar um pouco aqui da minha parte também. A parte dos meus pais, eu sempre vi Uhum. meu pai fazendo negócios assim.
por parte, né? Ele tinha o serviço Aham. dele. Aham. E ele sempre me ensinou, só um serviço não basta. Hum. Você tem seu salário e tudo, mas você tem que sempre correr atrás de algo mais. Ou seja, correr atrás de alguma outra coisa para É. te trazer um conforto aí nas suas finanças, né? Você chegou a fazer alguma coisa assim, ter tipo, alguma renda extra? Cara, Se você tem hoje. você me fez lembrar de um negócio. Eu lembro, eu acabei confessando para você que eu comecei a trabalhar bem Cedo, cedo, sim. né? E assim, eu não tinha um salário propriamente dito quando, né? Quando é com o Principalmente quando eu era pai. mais pequeno. Um dia eu lembro que eu fui pedir pro meu pai dinheiro, assim, salário, né? E ele falou assim, não, mas eu já te dou tudo, você não precisa de salário. Aí eu falei, tá bom, né? Aí, certa vez, cara, a gente trabalhava numa padaria que ficava no meio, na divisa entre Osasco e Carapicuíba. Chama Novo Horizonte. Era uma terra de ninguém naquela época. Parecia coisa de faroeste, gente, vocês vão acreditar. Era cavalo andando. Então, como Eita, era na divisa entre um lugar e outro, entre Carapicuíba e Osasco, cara, não tinha nem asfalto, porque nossa, no barrão Osasco ainda. chegava até um lugar, né? Carapicuíba chegava até outro. Para quem conhece a região ali, essa era a época que ainda estava em construção o Conjunto dos Metalúrgicos. Cara, eu saí para catar latinha porque eu queria ter Eita, meu dinheirinho, né? Eu queria ter correndo dinheiro. atrás. Cara, e meu pai olhou aquilo, mas pra que você tá catando latinha? Eu falei, papai, eu quero dinheiro. Aí eu fui lá, enchi, nossa, catei latinha lá da padaria. Naquela época já existia reciclagem, Sim, eu sim. já era visionário, né? Desde essa O época, legal é isso, é moleque, ser visionário. já tava vendo coisas onde... E aí ali, fui lá, consegui minhas moedinhas, mas nossa, era muito trabalho pra... É que nem comer caranguejo, sabe? Já comeu caranguejo? Já. Cara, é muito trabalho pra pouca carne. Pra... Você Eu falei, se mata nossa, pra não comer nada. exatamente. Então, mas eu sempre tive isso também, de tentar achar algumas outras coisas. Hoje, por exemplo, eu já estou num momento da minha carreira que eu começo a pensar num futuro próximo. Então, daqui a Uhum, pouco eu tenho que desenvolver uma coisa paralela, sim, porque quando você está também na área corporativa, você também tem um limite. sim, Você não sim, vai estar no corporativo para sempre, né? Então você tem que começar a pensar em sim, alternativas. Então isso é bom. Você sempre tem um plano B na sua vida, na sua carreira, né? exato, Isso faz todo sentido. exato. Isso foi o que meu pai me ensinou, né? Sempre tentar ter algo mais, não Uhum. só depender só do seu É, salário. Seu claro, salário é o principal ali pra você manter claro. e sempre tentar fazer ele falava um pé de meia, né? Um Aham, pé de meia aham, por fora aí, aham, justamente pra você não ficar com ensaios justas, né? aham, aham. A outra pergunta que eu queria fazer aqui na sua visão, o que a Bíblia mais nos ensina sobre o uso do dinheiro? A gente tem muitas passagens sobre dinheiro, mas na sua visão, assim, o que mais pega pra você? O que a Bíblia mais te ensinou, assim, lendo a Bíblia, o que você mais aprendeu a respeito de dinheiro? Eu acho que, assim, a Bíblia, ela tá repleta de versículos que falam sobre dinheiro, riqueza, finanças. Se eu não me engano, são mais de 2.300 Sim, versículos sobre isso. Mas quando a gente olha no geral, é 8% da quantidade de versículos, se eu não estou enganado. Mas mesmo assim faz muito sentido, e Jesus também falou muito sobre dinheiro. sim. Mas quando eu penso em dinheiro, eu não consigo não pensar em fé. Para mim, o que que acontece? Como o dinheiro né, ele é muito importante, em alguns momentos da vida, se você não tomar cuidado, ele acaba tomando alguns lugares de prioridade na sua vida. Isso é verdade. Então, o que que a Bíblia nos ensina? Que a sua fé, ela não pode estar pautada aqui, na grana, no Uhum. dinheiro, no palpável, mas sim em Deus. E outra coisa também, todo mundo fala, né, puxa, ai, sucesso. Que todo mundo atrela dinheiro a É sucesso. sucesso. E a Bíblia mostra que sucesso não é dinheiro. Não. Esse é o ponto. Eu acho que uma vida bem-sucedida não é uma vida de riquezas. Não que isso seja ruim, não, mas não é isso. Isso pode ser também. Mas eu acho que o que a Bíblia mais quer mostrar pra gente é, primeiro, que existe o além, né? Uhum. Aquilo que você ainda não consegue enxergar, mas que está lá, né? E que isso aqui é tudo passageiro, é temporário, e que a sua fé não pode estar pautada só nos recursos que você tem, ou mesmo na sua, né? Ah, eu sou engenheiro, ou eu sou isso, eu sou aquilo, sou advogado, eu sou, sei lá, eu sou da NASA, não interessa. Interessa que o dia mal vem, ele Vem acontece, e quando o dia para mal vem, todos. onde está, onde vai estar pautada a sua fé?
A sua esperança, Exatamente. a sua expectativa. Eu tive uma... Eu passei por isso na pandemia, né? Foi, assim, uma época bem complicada pra mim. E foi uma época, assim, que Deus mais me abençoou. Porque na pandemia, a empresa que eu trabalhava simplesmente parou de pagar e, Poxa vida. E aí? tipo, abriu falência. E eu atendia os clientes, eu trabalho com TI, né? Atendia os clientes e os clientes começavam a me procurar. Só que eles não estavam me pagando, aí chegou ali perto de outubro, novembro, eu falei pro dono, bom, se você não vai me pagar, já tá me devendo aí uns 6 meses, eu falei, se você não vai me pagar, eu não tenho por que ficar trabalhando pra você. Eu tô falando aqui que eu tô saindo fora. Tô fora. E eu tinha o meu filho mais novo, que tinha acabado de nascer, ele nasceu na pandemia. E, pô, 4 filhos em casa, sem receber salário. Tipo, eu tinha comprado uma moto. Você é um herói. Eu tinha comprado uma moto e 4 tava. filhos, você é um herói. O que eu tava fazendo? Eu tava, fazendo entrega de Uber de moto. Porque, tipo, eu falo, eu não tô recebendo, o cara me paga Tem que picado. me virar. Eu tenho que fazer alguma coisa, Tem que senão me eu vou virar. fazer o quê? Eu vou morrer de fome. E tem 4 em casa, né? E, pra mim foi assim, acho que foi o pior perrengue que eu passei na vida ali. Aí, o que aconteceu? Os clientes começaram a me procurar. E eu falava assim, vai lá porque não tem o que eu fazer, eu saí da empresa, vai lá. E eles ligavam pra empresa, a empresa não atendia. E quando atendia, não tinha quem enviar, porque não tinha ninguém trabalhando. Aí os clientes falavam, Fabio, pelo amor de Deus, me atende, cara. Eu tô na mão aqui, tô sem ninguém. Aí a primeira vez que eu fui sem cobrar nada, eu falei, não, eu vou porque, pô, camaradagem, eu tô com vocês há mais, atendo vocês mais de 5 anos e tal. Atendi. Só que foi passando o tempo, o pessoal me ligava de novo, ô Fábio, você não pode atender? Eu já cancelei o contrato. Eu falei, cara, eu não posso, pelo contrato, tinha que esperar 2 anos pra te atender. Aí eles falaram assim, não, eu te pago por fora, mano, tem que me atender, eu tô na mão aqui. Aí eu comecei a atender. Aí nessa que eu comecei a atender, tipo, foi Deus abrindo as portas, assim. Ele falou assim, ó, tá aqui, faça, agora corre atrás pra você. Aí eu comecei a atender cliente, comecei a fechar contrato com um, aí apareceu outro, e cliente sempre vai indicando. E entrou janeiro de 2021, pandemia ainda. Eu trabalhando assim por conta, às vezes fazia entrega de moto, às vezes tava com os clientes, tava aparecendo. Deus me dá uma oportunidade de comprar uma moto, outra moto, que é a que eu tenho hoje. Aí eu topei na hora, falei, não, topo, vambora. Vai pagar na pedalada, tipo, parente, pode pagar na pedalada e tal. Eu falei, bem, vou comprar. Aí depois eu fiquei parando e pensando, falei, pandemia, sem emprego, trabalhando por conta, assim, meio que levando nas costas. E fazendo dívida. E Deus faz eu comprar uma moto, eu não sei até hoje como eu consegui pagar aquela moto, mas tá quitada. Amém. E tipo, pra mim foi um milagre aquilo pra mim. E foi uma 2021 entrou assim que começou só uma bênção atrás da outra, assim. E eu paro pra pensar, financeiramente eu tava quebrado. 100% quebrado. E foi só depois, Senhor, tá nas suas mãos. Pai, tá nas suas mãos. Pai, tá nas suas mãos. Só entregando. Pai, tá nas suas mãos. Manda o serviço que eu faço. A minha parte eu faço. Faz a sua. E ele mandava, e mandava, e mandava. E hoje eu trabalho ainda por conta no TI. Tem alguns clientes que eu mensal. E até hoje eu trabalho assim. Pai, manda que eu faço. Se o senhor mandar, eu faço. Se o senhor mandar, eu faço. E ele continua abençoando. É o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. Olha só. E assim, na minha vida financeira eu não aprendi muita coisa de finanças. Que meu pai também acho que não teve muito estudo disso. E eu fui aprender depois de 2020, 2021, que eu comecei a lidar literalmente ali com o cliente, tá? Ter que fazer cobrança, essas coisas. Então foi onde eu fui me aprofundar nisso, né? Que até então, tipo, era CLT a vida inteira, trabalhava, recebia, pagava o que tinha que pagar e vida que leva. E eu queria saber de você, quando você começou a trabalhar por conta, qual foi o que pegou assim pra você ali na hora de você falar, agora sou eu e eu aqui? Então, tem vários pontos. Eu acho que vale a pena resgatar a época que eu estava desempregado. E assim, eu não tinha reserva naquela época, então para algumas pessoas eu já contei esse testemunho, mas pra gente foi muito complicado porque eu fiquei desempregado,
e a Patrícia ficou desempregada na sequência. Então os dois estavam Nossa. desempregados, né? E sem reserva, porque acabei pedindo a conta da outra empresa que eu estava para aquela outra que não deu nada certo. E aí veio o desemprego. E num dado momento, cara, eu nunca imaginei isso na minha vida até aquele momento. Eu comecei a receber cesta básica, coisa que eu nunca tinha imaginado. Nossa. Só que era Deus me moldando, Uhum. Deus fazendo algo fantástico na minha vida, moldando tudo, né? Caráter, pensamento, né? Tirando, né, um monte de coisa que estava lá, trabalhando no novo Rogério. Rogério versão. Eu tô na versão 5.0, aquela deve ser a versão 2.0, mais ou menos. A gente tá sendo aperfeiçoado Sim, sempre, sim. né? E aí o que acontece? Cara, um determinado dia. Não sei se você consegue imaginar uma coisa dessa, mas a gente não tinha nada na geladeira. Nada na geladeira, cara, e não tinha dinheiro. E eu acho isso um absurdo, pensar nisso, como essas coisas aconteceram, né? E como Deus cuidou. Imagina se não tinha nada. Aí a gente tava assistindo a TV, me passa uma propaganda da pizza da Sadia. Nossa. Cara, mas me deu aquela vontade de comer uma pizza da Sadia. E pizza da Sadia hoje, né? Você sabe, né? Sadia, desculpa, mas você precisa melhorar muito a sua pizza, né? As pizzas de bairro são melhores, mas Sim. ajuda muito. Esse depois é pro, né? Esse, né? Essa pizza mata a fome, né? A verdade é essa, né? Um Mata mata a a fome. fome. Cara, eu olhei pra Patrícia, ai, bem, que vontade de comer uma pizza. Mas a gente não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu falei pra você, vamos dormir, né? Que a vontade A passa e vontade amanhã é outro passa. dia e vamos ver o que Deus proverá. Cara, acabei de falar isso e assim, a gente tava meio triste. Toca o telefone, quase que instantâneo. Uma prima da Patrícia que naquele momento a gente nem tinha tanto contato Uhum. com ela. E ela ligou e falou assim: Ô, Paty, eu tô aqui pertinho da casa de vocês. Será que eu não posso ir aí? Eu levo umas pizzas, tô com uns amigos. Nossa. Mil. Deus E não era a provendo na pizza da hora. Sadia, era a melhor ainda, cara. Nossa, e sobrou pizza até pro café da manhã, só pra você ter ideia. Nossa. Então Deus cuida Deus da cuida. gente. E quando começou a outra empresa, a gente não tinha reserva nenhuma, porque uma coisa é você trabalhar CLT. Uhum. CLT, faça chuva, faça sol, a empresa tem a obrigação de te pagar. Sim. Quando você é um autônomo ou está começando a sua empresa, é você e a sua Nossa. cara, né? É você o sol Exatamente. ao sol, o que que vai acontecer? E você aprende a desenvolver isso que você falou. Tô aqui, Senhor Deus, o que o Senhor vai mandar hoje, né? E eu lembrava muito do filme do Náufrago. O Lembra desse filme náufrago. do Sim, Náufrago? sim. Então eu falava, puxa, o que que a maré vai mandar hoje? Mas a maré nunca deixou de nos abençoar, de Sim. trazer o peixe, de trazer outras coisas. Só que aí é aquela outra coisa. Como você não tem a certeza do que vai acontecer, é sua obrigação começar a pensar em como Então, fazer um caixa. tem uma reserva aí, Tem né? uma reserva, tem um caixa. Isso é básico de qualquer empresa, Uhum. ou se você é um autônomo, ou mesmo para um CLT, você tem que trabalhar. Vamos falar o seguinte, vamos entrando um pouquinho mais em conceitos aí. Seja você um CLT ou não, e você é tipo Fabinho SA, sou o Rogério SA, então vocês têm que se trabalhar como uma pequena empresa, Sim. entendeu? Pensando em fazer caixa, pensando em trabalhar, pensando em melhorar os seus recursos, aprimorar, né, Uhum. né, Sempre você tá como melhorando. empresa. Exato, exato. Esse é um ponto importante. Queria entrar num tema que é bem, bem polêmico. Ih, lá vem. Agora é um tema bem polêmico que é dízimo. Aí tem gente que separa dízimo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Fala aí um pouquinho do dízimo no seu ponto de vista. Dízimo, vamos pegar aquele caso em que Jesus, né, tá lá com seus discípulos e ele vê uma viúva vindo e colocando tudo que ela tinha ali no altar. E vê o outro rico, né, outros ricos chegando lá e colocando só do que eles tinham. E Jesus faz um alerta ali,
na verdade, porque o dízimo no Velho Testamento ele está muito atrelado a mantimento. Quando você começa a alimento. estudar, quando você começa a ver, ele não está tão relacionado a A dinheiro, dinheiro, sim. mas sim ao mantimento. Então, aqueles judeus na época de Jesus estavam, sabe, indo no detalhe, mas para fazer conta, se eles tinham que dar dízimo do coentro, dízimo da hortelã, que era pequenininho, sabe? Não é Sim. isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado. Primeiro que Deus não precisa do nosso dinheiro. Sim. Isso é fato. A gente sabe disso. Deus é o dono do universo. Né? Ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Mas o que ele quer ver? Ele quer ver a nossa fidelidade. Né? E assim, você que está vendo a gente aí pode concordar comigo ou não, mas eu creio que o dízimo não está relacionado só à questão de um valor. Apesar de a gente usar o nome dízimo de 10%, não está relacionado só ao valor. Pode ser mais, pode ser até menos. Mas desde que você seja fiel e constante. Sim. Esse é o ponto. É que no Velho Testamento fala de 10%, mas como você falou, São vários. Mantimento, é o que o pessoal tinha na época, né? Necessariamente Fábio, dinheiro. Mas quando você vai olhar, eram várias coisas. Então tinham as primícias. Então, para cada coisa também tinha uma determinada porcentagem. Sim. Entendeu? Quando a gente começa a vir para a igreja moderna, acabou se consolidando em 10%, mas acho que a gente não deve se apegar a um valor. Mas acho que a gente teve se. A palavra seria generosidade. Sim, sabe? de coração, né? Ter o coração aberto. E até porque o dízimo, ele acaba ficando aquela coisa, se você não der o dízimo, né, vai vir o gafanhoto, não, vai vir o devorador. Gente, devorador, então o camarada começa a dar o dízimo, né? Por medo, né, ou como se aquilo fosse uma proteção, assim, cara... Eu já ouvi pregação até que o pastor fala que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Eu falei, meu Deus do céu. Não é isso. Que absurdo. Não é isso. Não é isso. O dízimo, e no Novo Testamento, Jesus fala, né? Você dá de coração, e não tem uma porcentagem. Você dá o quanto você quiser dar. E quando Jesus fala, inclusive, desses que estavam falando da hortelã, do coentro, ele fala, olha, ele não fala para não dar aquilo, mas ele fala para ir além. Sim. E assim, quando a gente vê essa questão no Novo Testamento, ela é muito mais ampla. É isso mesmo, é de confiança, é de entrega, é de tirar... sabe, o dinheiro de primeiro lugar da sua vida e começar a colocar Deus e falar assim, não, Deus é o primeiro, Deus é que supre, né? Porque em alguns casos 10% pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Pode fazer muita falta. Quem ganha um valor abaixo, né? Exatamente. Se tira 10% é muito da pessoa. Então é uma questão de fé tremenda, né? Eu costumo pensar nessa passagem porque para ali, né? A viúva dando as 2 moedinhas dela. Né? Mas eu, né, se eu fosse fazer uma peça de teatro, alguma coisa um dia, talvez eu pensaria o depois, né? Porque eu duvido que Jesus deixou aquela mulher ir embora sem cuidar dela. A Bíblia não fala, não relata, isso sou eu que acho, mas conhecendo Jesus como eu conheço, acho que depois ele foi lá, vem cá, minha querida, vem cá, minha serva, eu tenho algo especial para você. Eu tenho certeza disso. Ela não foi para casa desamparada. Não foi. Hoje em dia, para você acha que a igreja tem que cobrar pedir os 10%? Fala, não, você tem que dar os 10%? Você acha que vai do coração mesmo? Cada um dá o que quiser? Porque isso é bem polêmico aí. Fábio, isso é polêmico. Mas imagina se os pastores que estão lá... Primeiro que você tem dentro da igreja um público muito diferenciado. Sim. Tem pessoas que são novas na fé, tem pessoas que estão há muito tempo na fé, mas se falar disso é muito importante. Mas não deve se falar com tabu, mas não deve se cobrar também. Sim. Eu acho que a cobrança é complicado. Mas imagina se o pastor não faz esse, vamos chamar de apelo na hora do dízimo, ou esse alerta para as pessoas. As pessoas simplesmente também não dão. Não contribuem, né? Não contribuem. Então, é importante isso também. Existem algumas igrejas que são muito agressivas nesse ponto. Acho que a gente pode usar essa palavra. Tem outras que são negligentes nesse ponto. Tipo, não vou fazer, não vou fazer. Não, é importante, está na Bíblia, alertar. Agora, eu acho que a palavra que você usou, a cobrança, eu acho que essa palavra é mais pesada. É bem pesada. Eu acho que a gente tem que ensinar. E, quiçá um dia, a gente não precise falar isso.
que as nossas igrejas, que nós, cristãos, tenhamos tanta generosidade no coração que não há necessidade de separar um momento desse do culto Só para pra fazer falar. esse momento. Não, as pessoas espontaneamente já vão estar lá colocando, fazendo. Quem sabe um dia, né? Generosidade é uma palavra, acho que é a melhor palavra pra se falar aí, né? Sim, Se eu acho colocar que nesse- e essa é a palavra que eu tenho mais aprendido nos últimos anos aí, né? Ter um coração generoso, porque nós somos chamados do quê? Discípulos de Jesus, Sim. cristãos, pequenos cristos. Uhum. Que exemplo maior de generosidade? Que exemplo maior de generosidade do que Deus que doou o seu filho? Sim. Doou tudo. E Jesus abriu mão de tudo. Ele foi muito generoso. Se nós somos cristãos, somos exemplos de Jesus, como não ser generoso? Como não olhar para uma pessoa que precisa de alguma coisa? Porque, Ajudando. às vezes, Fábio, vai mais do que você. Às vezes as pessoas falam, não, eu já dei o dízimo aqui. Não posso ajudar. Não, já fiz minha parte. Uhum. Já tô bem, né? Já cumpri o meu dever. E não é E exatamente vê um isso. cara O cara ali do lado da igreja passando fome, necessidade, e faz vista grossa. Não tô generalizando, óbvio, Sim, sim. mas com certeza existem casos como esse. Eu já vi também gente pegar o dízimo e falar assim, meu, o rapaz ali, a família tá passando necessidade. E dá o dízimo, em vez de dar pra igreja, dá pra pessoa. Não sei se isso é o correto. E quem deveria ajudar é a igreja, mas eu já vi Olha, isso acontecer. A pessoa falando, não, eu dei meu dízimo pra tal família. É polêmico, eu vou deixar aqui depois o pessoal. Com certeza vão ter pastores aí vendo o podcast e vão deixar os pastores comentarem. Existem pastores que são da linha, não, você tem que trazer os dízimos à casa do tesouro, Uhum. né? A igreja administra, porque também a igreja tem os seus custos, né? Exato, e sabem como tem que administrar. Outros já são mais abertos, não. Se Deus colocou no seu coração fazer tal coisa, o faça. Mas aí vamos deixar o pessoal, né? Deixa o pessoal comentar aí. Vamos deixar o pessoal comentar também. Pra saber. Comente aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse tema. E agora eu queria entrar naquela parte que você falou dos filhos. O que ensinar para os filhos sobre finanças? Porque hoje em dia na escola, eu não sei a escola como que tá hoje, mas acredito que nada na escola ensina sobre finanças. O que a gente pode levar para os nossos filhos sobre finanças? Fábio, é assim. Existem escolas, sim, que ensinam sobre finanças, mas são aquelas escolas, assim, muito top de linha. Muito top, porque a maioria da população, não gente acesso, normal como eu e você, não tem acesso, nossos filhos não têm acesso. Mas a primeira coisa que os filhos observam não é o que você fala, mas o que você faz. Uhum. Então não adianta você falar para o seu filho, faz isso, faz aquilo outro, se você não faz. Então eles copiam o nosso exemplo. Sim. Né? E assim, o que a gente deve ensinar para os nossos filhos? A lidar com o dinheiro. Desde pequeno. Então, desde pequeno, eu tenho tentado ensinar para o Matheus que, primeiro, dinheiro não brota em árvore. Uhum. Né? Dinheiro, ele custa. Né? Certa vez, ele queria um determinado brinquedinho, a gente colocou lá um potinho, ele foi, né, fez uns bonequinhos de massa, a gente vendeu para a família, ele foi lá colocando no potinho, depois chegou com o potinho dele lá na lojinha de brinquedo e tá aqui, comprou. Para ele entender, né? Sim. E assim, eu sou muito feliz pelo meu filho porque ele já começa a entender o valor e o custo do dinheiro, né? A querer também já começar a investir, começar a guardar, né? Ele é criança ainda, mas já tem esses princípios bem estabelecidos. E principalmente da generosidade, sabe? Ser generoso, sim. Ser generoso, sabe? Não acumulador, sabe? Saber ser um pouco mais desprendido de determinadas coisas. Eu vejo pelos meus filhos também que eles... O meu filho Lourenço, ele queria dar um presente pra tia dele. Aí ele pegou meu celular e falou, deixa eu escolher aqui o presente que eu vou dar pra tia. Aí ele foi lá, viu o notebook e falou, quero dar esse aqui. Poxa. Eu falei, calma aí. Bem generoso seu filho. Falei, calma Aprendeu aí. bem sobre generosidade. Ele é generoso até demais, porque ele não vê preço. Ele só quer dar. Não tem valor. Então, assim, 7 anos ainda, tá aprendendo. Tá aprendendo. Começou a mexer com número, conta agora, né? Mas eu acho bem engraçado isso nele, que tipo, ele não vê, tipo, é caro, é barato. Não, eu quero dar esse aqui e é esse que eu vou dar. Eu quero... Que legal. Ele fala que ele quer que eu compro um iPhone pra minha esposa
Mas o interesse dele é o quê? Eu dar o iPhone pra ele pegar o celular dela pra ele. Ai, meu Não Deus do tem céu, é nem esperto, ele é bem esperto. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, que nem quando a gente fala aqui falando de Brasil, se a gente compara, a gente sempre acaba comparando com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, as crianças são desde pequenas ensinadas Sim. sobre finanças. E não só sobre finanças. Eles Sobre aprendem investir, né? também, mas eles aprendem sobre carpintaria, sobre tocar em banda, serviços de solda, né? Eles aprendem o que a vida te dá, na verdade, Eles, né? eles vão dando condição pro camarada, Sim. se ele não quiser ir para uma faculdade ou alguma coisa, ele virar um profissional liberal ali, tentar alguma coisa, e assim, né? Aquela coisa de ele tentar ser alguma coisa, no sentido de tentar ser um pequeno empresário, e eles, né, eles gostam muito disso. Aqui no Brasil é mais complicado, né? Porque realmente não há a gente normalmente é criado, você faz uma faculdade, na verdade, para você ser um bom funcionário. Sim. As faculdades, em geral, não direcionam para você ser um Ser empreendedor, empresário, sim. ser um empresário. Ser CLT sempre, né? É uma coisa para a gente pensar. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem nada assim, de estrutura para você ser um empresário. E é Eles muito te ensinam difícil só no Brasil. CLT ali. E assim, o empresário aqui no Brasil, o cara bem-sucedido, a gente tem que bater palma para ele, porque o cara tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, porque são muitas e muitas barreiras para você virar um Superar. empresário. Sim. Então, às vezes a gente fica sempre colocando como empresário, como, puxa, é o vilão. Não. Empresário no Brasil, os caras que são bem-sucedidos, você tem que tirar o chapéu. É óbvio, né? Tem gente que não vale um centavo nesse universo, mas é que nem falar que no Brasil só tem bandido. Eu só conheço gente boa. Não conheço um bandido. Então, pra mim, tem muito mais gente boa e honesta do que bandido. É que bandido faz muito mais barulho, né? E a imprensa, né? Joga muito isso. Você assiste jornal de manhã, tarde à noite. Sim, mas tem muito mais gente boa do que bandido, cara. Exatamente. Então tem muito mais empresário, tem muito mais gente boa no Brasil do que os caras que são fraudulentos. Que só quer fazer o errado. Né? Exatamente. Quer se aproveitar, na exatamente. Verdade. E o que você pode dizer aí, dar uma finalizada aí, para o que a gente pode fazer para ensinar os filhos aí, sei lá, fazer um curso, a gente mesmo Primeira coisa, indicar aí? Não, primeiro cuidado com o curso, Fábio, porque hoje tá cheio de coisa na internet para você ficar rico em 3 semanas. Tem as correntes de não sei o quê. Primeira coisa, quer ensinar o seu filho de verdade? Primeiro comece você fazendo, né? Ensine não do que você fala, mas do que você vive. E ensine à luz da palavra, entendeu? Leia com o seu filho. E outra coisa, tão importante quanto o seu filho é a sua esposa ou a parceira, né? Vamos dizer, você ainda que não é casado, que está procurando, você tem que escolher muito bem quem é que vai estar do seu lado. Sim. Porque Deus foi tão bom para comigo. Aí a gente pode entrar naquela questão de julgo desigual, não sei o quê. Tem muita coisa, inclusive em finanças. Isso dá pra gente falar. Mas no casamento, isso é muito importante. Porque o que dá de pau aí, de problema no casamento por causa da grana. Sim. E eu vou te falar o seguinte, eu entendi que a Patrícia era a mulher da minha vida quando eu fiquei desempregado. Porque ali eu vi, falei, cara, como Deus me ama. Né? Primeiro que eu encontrei uma mulher maravilhosa, linda, né? Eu falei, cara, não olha isso porque ela veio em mim, né? E, cara, e assim, outra, guerreira, trabalhadora. Vai pra cima, então, né? o casal também tem que estar em sintonia, porque os filhos vão olhar o casal. Sim. Né? E as finanças têm que ser do casal. Exato. E isso é muito complicado, cara. Isso ainda mais no muito casamento. complicado. Porque às vezes né? A gente casa pra ser um só. Sim, pra ser um só. Então, às vezes o cara, né? O dinheiro é meu. Ela, não, o dinheiro é só meu. Então, aí é um outro tema polêmico. Já vi muito, Esse é muito tema disso. Bem polêmico. O meu é meu, o seu é seu, mas somos um. Esse tema aí é complicado de mais ou menos, falar. Mas isso tem que começar, né? E você que tá namorando, tá vendo aí, já olha bem esse lado aí, cara. Porque se você gosta muito de esbanjar, se você pega uma pessoa que também gosta muito de esbanjar, tá lascado. Tá ferrado. E é o contrário também, né? Se é uma pessoa que só segura, não quer gastar com nada. Que é um problema também, É. né? O avarento, né? Porque também tem esse outro lado. E Sim, a avareza também é complicada. A Bíblia também fala sobre a avareza.
Sim. Camarada que tem condição de, sabe, de ajudar, e que sempre não ajuda ou não faz, e é avarento com ele, com a sua saúde, com as suas coisas. Complicado É também, complicado. né? Bom, você entrou num detalhe aí que não sei se é bom eu falar, mas eu vou falar. Ih, Não, cheio de temas é o polêmicos, que eu hein? vi, assim, o modo de eu ver, né? Ah, Eu sei que não é assim que funciona aham, com os meus pais. Meu pai é um cara que segura o dinheiro, guarda, uhum, sempre pensando no futuro, ele sempre me ensinou isso, guarde aham, dinheiro, né, pra aham, você aham. ter no futuro, se precisar. E minha mãe já não era de guardar. Ela sempre, meu, tem dinheiro na conta? Pum, vou comprar isso, tô precisando daquilo, vou comprar aquilo, tô precisando daquilo outro. Aham, E ela sempre pensou nos filhos, que é o uhum, normal, a mulher sempre pensa mais nos filhos. Não que o aham, marido não pense, mas ela sempre tava gastando com os filhos. Tipo, acabou o dinheiro e tal, sempre CLT, então eu sempre vi assim, minha mãe gastona e meu pai mais segurando. segurão. E, tipo, quando eu casei, eu falei, meu, eu não quero ser nenhum e nem outro. Eu não quero ser um cara gastão e nem um cara que trava Também. todo o dinheiro. É. Porque você tem que viver a vida. Boa, Você Fábio. tem que usufruir, né? É. Mas esse é o problema da geração que nos antecedeu. A geração dos meus pais, né, de muitos que viveram. E também tem uma explicação para isso. Eles viveram coisas que a gente não viu. Sim. Por exemplo, os meus pais chegaram a ver ali, eram pequenininhos, mas chegaram a ver o final da Segunda Guerra. Meu pai veio de Portugal para cá porque a crise estava Meu avô, ele terrível. foi pra Segunda Guerra. Então, cara, então eles viveram um período que é muito diferente do que a gente vive hoje. Sim, E bem os nossos diferente. filhos vão ver outras coisas, né? Mas poder. O que é sucesso? Né? Vamos falar de sucesso, Uhum. né? O que é ser bem-sucedido? Para muita gente é ter grana, sabe? Ter ostentar o Esbanjar, né? carro do ano, né? E um problema muito sério que aflige hoje a humanidade é a bendita da rede social, onde, né, muita gente come ovo e arrota caviar. A verdade Exato. é essa, né? Isso é verdade. Posa como uma, sei lá, uma coisa vai ver na vida, dia a dia não é. E isso acaba alimentando uma ilusão na grande massa de que ele precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e os influencers, né, de plantão aí, né, colocando na cabeça dessa molecada um monte de coisa. E aí a ideia de sucesso, não, quero ter um carrão, eu lembro quando a gente tinha empresa, a gente sabia quanto os nossos funcionários ganhavam, então a gente tinha funcionário, vai assim, que ganhavam dentro do que da faixa salarial, daquilo que Uhum. ele fazia, a gente sempre tentou pagar o melhor. Sim. Mas a gente sabia que, né? Nem sempre é E possível, o né? cara me aparecia com um Nike que custa 3 vezes o salário do cara. Aí eu falo, Nossa. cara, por que isso? Poxa, Rogério, que. Cara, aí a gente. Cara, não faz É isso. surreal. Você não precisa disso. Mas é aquilo, é a moda. Eu preciso estar, Uhum. eu preciso andar, eu preciso. Você não precisa. Exatamente. Você Entendeu? não Você não precisa disso. precisa. E isso a gente vai aprendendo quando vai amadurecendo. Então, o que é a real? O que é de verdade isso que todo mundo fala? Cara, é você primeiro criar memórias com Uhum. seus filhos, com a sua esposa, com aquelas pessoas que você ama, sabe? Às vezes investir um pouco numa viagem. Poxa, tem às vezes gente que não consegue fazer uma viagem, né? Ou não Se faz. planejar, né? Tem um planejamento Sim, aí. você falou a palavra certa, você tem que planejar para fazer as coisas, mas o que eu digo é aquele cara que só segura e não, E não e usufrui. não usuflui. Aí Porque para você fazer as coisas, você tem um planejamento. eu acho que esse é o pior do que o gastão. Porque esse aí não. Você só guarda, guarda, guarda e nunca Os dois são faz ruins. nada. Os dois são- Os Verdade, os dois são extremos, é ruins. que nem extrema direita e extrema esquerda. Quando você Uhum. fala de extremos, os dois são ruins. Sim, O que a gente precisa falar, o que a Bíblia nos ensina é o equilíbrio. sim, tem É o equilíbrio. equilíbrio em tudo. Então, o equilíbrio na vida financeira é você poder saber que sucesso é você poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Sucesso é você não ter um monte de boleto se devendo banco e devendo um monte de gente. Isso, Só pra entendeu? ter status, né? Cara, que mundo é esse? Então, sabe, a falta de planejamento. Então, sucesso para mim não está relacionado à quantidade de dinheiro ou carro que o cara anda. O cara pode estar com um belo no carrão e tá devendo ele pro banco. Então, para Uhum. mim, isso quer dizer nada. Sucesso para mim é uma vida de relacionamento com Deus, em que você fala, eu sou feliz. Deus tem me dado o pão de cada dia, e se Deus quiser me abençoar com mais, eu vou ser muito grato. Amém. Mas como? Para quê? Para que eu possa dividir. Sim. Às vezes as pessoas não chegam ou não têm mais coisas,
porque ficam fazendo muita barganha com Deus, ou simplesmente falam, mas para que você quer mais? Se eu te der mais, você vai se estragar. Ou se não tiver um coração aberto para dividir, Deus também não vai te dar. Aí você fala assim, mas, ô Rogério, e o que acontece nesse monte de... Às vezes a gente liga o rádio, poxa, e tô aqui nessa igreja e... Cara, tem muita coisa que sim, né? Tem muita coisa que não. Sim. Entendeu? E assim, tem igrejas que incentivam realmente as pessoas a irem para frente, trabalhar, colocar as caras. E quando você sabe, tem a coragem de fazer isso, realmente Deus abre, mas não é isso que Deus está interessado. Uhum. Eu acho que Deus, minha opinião, Deus não está interessado nisso. Deus, ele está interessado primeiro que isso aqui tudo é passageiro. Sim. Né? Uma hora isso aqui vai é embora. passageiro. Né? Isso aqui vai passar, e passa muito rápido. A gente tem que criar aquilo que Jesus falou: tesouros no céu, ajuntar tesouros no céu. E como fazer isso? Né? Tendo uma vida honesta para com Deus, tendo uma vida honesta para com a sua família, tendo uma vida honesta para quem está do seu Está lado. próximo. Para quem é seu próximo. Você é meu próximo? Vocês são meus próximos aqui. Você é meu próximo? Então, o que você está fazendo de verdade pelo seu próximo? Uhum. Né? Qual o coração missionário que você tem? O que você está fazendo de diferença? Você está pensando só juntar para você? Ou você está fazendo uma diferença? Qual a diferença você está fazendo na empresa que você trabalha? Ou se você é um profissional liberal? Se você, sabe, é um empresário? Qual a diferença você está fazendo realmente na vida das pessoas? Qual a diferença você está fazendo na vida da sua esposa, na vida da sua namorada, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais? Né? Essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí onde entra finanças? Puxa vida, eu quero ter uma vida tal de que, primeiro, finanças é planejamento. Palavra que você muito bem usou. E segundo, cara, você pode ter um salário salário de um presidente de uma boa empresa, de 70 a 100 mil reais por mês. É um bom salário, não é? 70 a 100 mil. Se você ganhar o salário de 70 mil reais por mês, se você gastar 71, já lascou. Então, tá o problema, ferrado. cara, não é o quanto você ganha, mas para nós, mortais aqui, é o quanto você gasta. Claro que um salário já dessa magnitude, eu extrapolei, você consegue guardar. Sim. Talvez você não vá gastar. O seu custo, né, seu custo fixo não é tão grande. Mas se você ganha, 10 mil reais por mês e você gasta 11, você já vai estar no vermelho todo mês. Então, saber o quanto gasta é primordial. E é isso que muita gente não sabe. Ou aquilo. É a dificuldade de começar a colocar a sua vida dentro daquilo. Uhum. Aí é o problema que aflige, de novo, a humanidade. O camarada vê lá uma influencer tal, lançando uma modinha disso aqui, daquilo, o cara fala, não, eu preciso ter. Calma, gente, não isso é é uma assim, loucura que está acontecendo no nosso mundo hoje. Não você não precisa de determinadas coisas. Me vem na memória aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Só que se você olha no contexto, as coisas que são importantes. Sim. As Deus, principais, né? Assim, ó, meu ponto de vista. Deus, Jesus, quando ele veio para cá, ele estava interessado numa coisa: a sua salvação, a minha salvação. Isso é o mais importante. Aí as outras coisas são os periféricos. Sim. E onde estão os periféricos? Ele não está interessado nisso? Sim, está. Tanto é que Jesus fala muito de finanças, fala muito de riqueza de dinheiro. Mas isso é periférico quando você olha a salvação. E tem gente que está ganhando os periféricos perdendo a salvação. E não está percebendo. Tá feio. E não percebe. Está sendo levado por ventos de doutrina. E a gente vive tempos, Fábio, e você que está nos ouvindo, tempos estranhos. Né? Tempos estranhos de doutrinas estranhas. Então, fique numa igreja séria que te leva a estudar a Bíblia, que fale seriamente da palavra de Deus, extrai o máximo possível, quer conhecimento, nossa, tem muito disso hoje, né? Os coaches, né? Falam, os princípios. A Bíblia está cheia de bons princípios, sabe? De saber se programar, né? A Bíblia fala, poxa, para você se planejar para construir, porque se você, né, começa a construir e para no meio do caminho, você vai falar, pô, que coisa que é essa? Então é planejamento, sabe, ser diligente, saber se organizar, saber colocar. E outra coisa, olha, que eu estava falando aqui, estava lembrando de uma outra coisa. Qual foi o homem mais rico de todo mundo? Não vai falar que é o Elon Musk, tem um cara que foi mais rico. Elon Musk é muito rico, mas tem um que foi mais. Salomão. Salomão. Rico e sábio.
Só que o que aconteceu Mas com sabe ele também. no final? Morreu pobre. Não, ele se desviou. Ele se desviou do caminho. Ele se desviou do caminho, porque ele tinha lá também, o cara é louco, tem 700 Nossa. mulheres, né, cara? Imagina, o cara, ele era sábio, mas ele tinha... E essas mulheres desviaram o coração dele, e no final da vida dele, Ele retorna. ele tava ali adorando ídolos. Sim, Ele se desviou, então não é só dinheiro. Ele tinha todo o dinheiro ele do tinha mundo. tudo. Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Sim. Então não é só dinheiro. Então a vida de Salomão mostra pra mim que apesar de ser sábio e rico, a coisa não tá ali. A coisa tá num coração aberto para com Deus. Ah, Rogério, eu quero ser próspero. O que que é prosperidade? Nem o que que é é pra um é prosperidade? pro outro, né? Exatamente. O que que é prosperidade? É a luz da palavra. Que nem a gente estava falando um pouquinho antes. Se você olha num país como Burkina Faso, onde o pessoal lá da igreja acabou indo e fazendo missões. Cara, os caras não têm o que comer. A gente vai lá para Moçambique, faz uma refeição por dia. Né? E as pessoas que foram lá, elas voltaram impactadas, porque mesmo os caras comendo uma refeição por dia, não tendo nada, estavam dando glória a Deus pelo pouco que tem. Que isso? É Aí surreal. você pega, né, países de primeiro mundo, você pega a Inglaterra, você pega a Alemanha, França, Estados Unidos, onde você sabe que a maioria das igrejas estão fechando, o povo esfriou, os caras têm tudo. Então tem alguma coisa muito Tem alguma errada coisa aí. errada. Tem uma coisa muito errada. E do jeito que a gente está indo, logo, sabe, em vez da gente ficar dando glória a Deus e sorrindo e cantando pelo pouco que a gente tem, daqui a pouco as nossas igrejas vão estar fechando, virando cinemas, motéis e qualquer outras coisas aí né? Sim, Porque as pessoas tá estão esfriando. vivendo. Porque perdeu o coração, está colocado no lugar errado. Entendeu o O problema? principal é onde você tá, seu coração, né? Exatamente. Onde você coloca o seu coração. Exatamente isso. Então, finanças é importante? Claro que é. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não, o dinheiro não é importante. Claro que é, mas ele não é o primeiro. E quando você começa a colocar as outras coisas, você começa a pedir, Deus, me dá sabedoria. Primeiro, me dá sabedoria para gastar o dinheiro. Uhum. Porque acho que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é o bendito cartão de crédito. Isso é do diabo. Esse aí é... Tem muitos que falam que é do diabo. Nossa, eu lembro que alguns anos atrás o pessoal começou a falar que o Visa era o 666. Deve ser mesmo, porque o negócio encapetado. Porque é muito fácil. E hoje, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente usava dinheiro de papel, A gente tinha mais controle, eu acho. tinha muito mais controle. Você pegava uma notinha de 100, né? Tem Você de não queria 200, gastar a de 200 eu tudo. nem vi hoje. Você pegava aquilo lá, cara, dava dó de você, porque você via o Sim. dinheiro indo embora. Sim. Agora com o dinheiro, né, Um cartão ali. de plástico, você não vê o dinheiro indo embora, você não sente. E aí você acaba gastando mais. Então o maior problema é esse, Uhum. sabe? Você gastar por impulso. O Não se impulso programar. que é o problema. Exatamente. Então gastar mais do que ganha. Primeira coisa, às vezes não saber quanto é o seu custo fixo. Saber administrar isso tudo, né? Tem pessoas que não sabem quanto é o custo fixo da sua casa. Nem vou falar da empresa, vou falar da casa. Não tem ideia. Nunca parou Aí pra estão fazer estão vivendo em cima, né, de cartão de crédito ou de cheque especial. Gente, você tá perdendo dinheiro. Tá rasgando o dinheiro, né? Tá jogando assim a baldes, a litros fora. Então, a primeira coisa, você tá vivendo a base de cartão de crédito ou a base de cheque especial, você tem que dar um basta. Primeira coisa. Aconselho a ver o Primo Pobre. Eu assisto. Primo Pobre é muito legal, um cara muito bacana. Crente. Sabia que ele é crente? Não sabia, não. Ele é crente, é da Batista. Legal, não ele, sabia. inclusive, esteve lá na Livres falando. Que legal. Muito legal, cara. Eu assisto vale a pena, ele, bem, vale a bem pena, ele tem muita dica. E uma das coisas que ele fala é isso, sabe? Primeiro, saber administrar, sabe, botar, para você começar a colocar suas finanças em ordem. Para quem já tá com as finanças em ordem, é investir. É colocar o dinheiro a trabalhar para você. Sim. É diferente do que os nossos pais falavam. Sim, de guardar. Só guardar. Poupança, né? Então é saber colocar o dinheiro para trabalhar para você. Fazer. Mas, gente, aí você precisa estudar. Não vai sair de qualquer jeito. Sim. Então, tem literatura boa, você tem que estudar e saber onde vai investir o seu dinheiro. Eu comecei a guardar por causa do Primo Pobre. Investir, na verdade, né? Não guardar. Comecei a investir em fundos imobiliários. Boa. E Tesouro Direto. Boa. Justamente por causa dele. Que ele fala, você tem que assistir um vídeo aqui, você tem que entender para não fazer besteira. Então, mas você foi buscar o quê? Conhecimento. Você tem que ir atrás. Então não adianta sair investido na orelha, eu quero investir em Bitcoin. Vai saber dos riscos. Estudar. Eu quero investir na bolsa.
Legal, mas vai entender, vai procurar entender como é que funciona o mercado, até que ponto você está disposto a correr certos riscos. Uhum. Mas é importante fazer isso, mas é importante Sim. ter conhecimento. Senão, na Sem correr orelhada, atrás, senão você vai na você orelhada, meu amigo. você Vai se dar perde mal, mesmo. vai se perder. E por outro lado é aquilo, e saber administrar o que quer gastar. E ter o coração generoso. Pra gente tá falando pra crente aqui, Sim. entendeu? Um cara do mundo vai ouvir isso e vai um bando de louco, né? Mas você começa a ouvir, até alguns, a gente já ouviu alguns caras aí endinheirados falando, que quanto mais o cara dá, mais ele ganha. Isso é um princípio bíblico. Melhor é Uhum. dar do que receber, Melhor dar do que receber. entendeu? Exatamente. Então, às vezes você pode estar passando num estreito qualquer aí, meu irmão. É Deus talvez operando na sua vida, esse tempo vai passar, mas depois que isso passar, começa a pensar, né? Começa a ver como é que está o seu coração diante de Deus, como é que as suas finanças podem servir a Deus. Eu acho que no final, Fábio, tudo isso aqui é para dizer como você, com as suas finanças, pode ser o melhor servo. Sim. Porque no final das contas, é tudo sobre Jesus, não Sim. é nada sobre a gente. Ele nos molda, né? Ele faz a gente passar alguns processos Sabe? para nos moldar ali. Mas isso é muito importante. Nada é sobre nós. A Tudo nossa Deus. vida é sobre Jesus. Quando a gente começa a olhar como Jesus viveu, e o tamanho da generosidade dele, o que ele fez, a gente começa a falar, cara, eu tô errado. O que mais a gente tem usado hoje, a gente vê as igrejas usando Jesus como um trampolim para alcançar uma determinada bênção, usando Deus como um trampolim, ou, sabe, uma lâmpada mágica, olha, eu vou pedir. Não, gente, tem uma coisa muito errada. Não é sobre nós, é sobre como a gente se serve. É Uhum. como a gente poder servir melhor o reino. Como honrar Jesus com as nossas finanças. Então, a primeira coisa é, sabendo que, puxa, aquilo que Deus te deu, você tem que fazer aquilo andar. A parábola dos talentos também, que pode ser usada para isso. Sim. Né? Um tinha 5. E você vê que não é sobre a quantidade, é sobre como É usar. sobre como usar. Porque um tinha 5, duplicou, mas outro tinha 2 e duplicou também. E Deus fala, pô, isso é bom. Só que o que tinha 1, guardou. Guardou, Então escondeu, você não tem que fez pegar nada. os seus talentos e fazê-los prosperar. Isso pode ser talento no sentido de cantar, né, fazer um podcast, ficar aí nos bastidores, né, Muzinho? Né, qualquer coisa aí, mas também nessa questão das finanças. Fazer Sim. isso prosperar. Mas para quê? Para que você possa honrar o reino. Para que quanto mais você ganhar, mais você possa ajudar com coisa. E quanto mais você fizer isso, quanto mais generoso for o seu coração, mais Deus vai te dar. Porque ele sabe, serve bom e fiel. Eu posso confiar nesse cara, Sim. entendeu? Mas isso que eu falei é muito sério. Hoje Sim, a maioria sim. das pessoas usam Jesus como trampolim. Gente, não é sobre nós, é sobre Jesus. Isso precisa mudar, isso precisa ser um alerta geral. Em todos os cultos, em qualquer lugar onde o evangelho genuíno é pregado, tem que se falar isso. Olha, gente, e também o que a gente vive? Né? A gente vive uma questão hoje da teologia da prosperidade. Você é obrigado a ser próspero. Sim, é isso aí. É? Nem tem na Obrigado a Bíblia a ser teoria da Você é prosperidade. Né? obrigado a ser próspero. Olha, Deus vai te dar, Deus tem que te dar, Deus vai honrar. Né? Cuidado. Isso aí é bem complicado, essa teoria da prosperidade aí, porque na Bíblia mesmo não fala de teoria de prosperidade. Muitos foram prósperos, Sim. mas não é bem assim Mas que tiveram funciona. outros que padeceram, muito foi escravo. Sim, sim, é. Eu não tô nem falando de José, mas eu tô Eu ia falando... até falar de José aqui, que você tocou agora. Eu participei de um estudo que fala sobre o quinto. E nesse estudo a gente aprende a separar o quinto, 20%. que é 20%. E José é um princípio. Eu faço o quinto. Legal. E eu achei muito legal. Por quê? No estudo eu aprendi o quê? Tudo que você ganha, você tem que guardar um quinto. Mas pra que eu vou guardar um quinto? O motivo é seu. Coloca no seu coração. Bom, eu quero fazer uma viagem, quero fazer isso, O motivo é seu, eu quero comprar um carro, não importa o seu motivo. Guarda um quinto. Eu aprendi nesse estudo o quê? Tudo que você ganha, você tira 20%. Só que é difícil isso. Por quê? Um exemplo, você ganha R$1.000, tira 20%. Pô, é R$200, meu, é 800 pau. Então, você tem que mentalizar isso que o quê? Você não ganha R$1.000, você ganha 800 pra você fazer isso. Senão você não faz. No começo eu tentava, falava, pensando no líquido, né? Porque você ganha ainda os impostos. Sim. No começo eu tentava, falava, é impossível, cara. Não tem como fazer isso, porque, o meu gasto é muito alto.
E aí Deus começa a dar estratégia. Aham. E depois que eu fiz isso, meu, começou a abrir as Legal. coisas assim, a Muito visão, o entendimento. Você fala, meu, Tem vários princípios. E um deles é exatamente isso: saber como guardar, como organizar suas Sim. finanças. Isso é bárbaro, isso é muito legal. E as crianças que você falou, você começa a pedir para Deus estratégia, ele vai te dar. uhum, Mas você tem que ter ciência de que, volto a dizer, não quero ser repetitivo, mas isso é muito importante. Não é sobre nós, sobre é sobre Jesus. ele. Entendeu? Sim, E aí você vai ter, quer mudar a sua vida financeira? Começa a colocar isso aí em prática. É sobre Jesus. sobre Jesus. Então, bom, para finalizar aqui, você já para finalizar, Foi muito rápido. deixa um final aí, algo que você queira dizer pro pessoal aí para finalizar. Eu acho que eu basicamente finalizei com isso. Finanças é extremamente importante, pessoal. Fábio, é muito importante. Deus, como a gente começou falando, tem mais de 2.300 versículos na Bíblia que estão Sobre relacionados a finanças. isso. Né? Dinheiro, riquezas, finanças. Então Deus está interessado. Mas não é só sobre isso. Deus está interessado no coração dócil. Então, é importante você economizar, saber gastar, procurar uma parceira que te ajude, Sim, né? Mas lembrando que tudo que Deus te abençoar não é para você, é para Ele, é para a expansão do reino. Sim. E espero que tenha sido uma bênção para vocês. Para mim foi muito bom. pra mim Adorei também. estar aqui também e que isso possa chegar a muita gente e mudar a vida de muita gente aí. Sim. Bom, queria agradecer aí pela participação, pelo ensinamento, que querendo ou não foi um ensinamento. A gente sempre tem mais a aprender, né? Quanto mais se aprende, melhor é. Toda vez que a gente fala, a gente também vai relembrando Sim. certas coisas. Isso é muito O bom. legal é que passou muita coisa aqui que eu vivenciei, que eu passei na vida, os apertos. Eu até ia contar uma coisa aqui que eu esqueci, que desde criança, né? Aham. Eu vendia bala na escola. Pô, olha aí, ó. Pô, eu comprava aquele saquinho, minha mãe comprava Aham. aquele saquinho de bala e vinha um Mas monte aquelas de balas bala. da morte, aquelas... Não, aquelas balas bem pequenininhas assim. E Pra quem não sabe, bala da morte era uma que quando eu era criança existiu, era aqui aquela bala engolia lá. soft. Soft. Aham. Aquela lá só engasgava. E, meu, desde criança eu vendia bala na escola, comprava o pacote, vinha acho que 100 balas, e eu vendia cada bala 2 centavos na escola. Aham. Naquela época eu mexia muito com moeda, Tá. sei lá, 99, 98. Nossa. E, meu, eu ganhava dinheiro com aquilo, e eu ficava feliz. Aham. E, tipo, fui crescendo, aí tinha a época da adolescência, empinava pipa. Meu, eu comprava pipa na 25, fazia rabiola, vendia na rua pros Olha que meninos que legal. empinavam pipa. Empreendedor. Era eu e o Bruno. Bruno, você assistia aí, Empreendedor, boas hein, lembranças, cara? empreendedor. Empreendedor. Aí depois veio a época do CD, o pessoal via muito CD e tal. Eu sei que era pirataria, né? Ai, Desculpa, meu Deus. senhor, mas eu fiz muito isso. Ai, meu Deus. Já se Eu arrependeu, peguei, né? já pedi perdão já. Eu pegava os CDs, comprava caixinha de CD, gravava o CD e vendia. 10 reais, 15 reais na época, né? Não lembro mais muito bem. Mas a partir disso que, tipo, eu fui comprando um monte de coisa assim, tipo, meu, adolescente, 15, 16 anos. Legal. Comprei muitas coisas fazendo isso. Eu comprei o gravador de DVD vendendo pipa. Olha só. Olha aí. Juntei, na época acho que era caro, na época, 300 e poucos reais, pô, na época um baita de um dinheiro, 350 reais. E, meu, é o que eu falei, você tem que fazer o seu pé de meia. Se você não fizer seu pé de meia, corre atrás, porque É verdade. é a melhor coisa que faz. Bom, queria agradecer, muito obrigado, Rogério, Eu que agradeço. pela Foi participação. muito legal. E espero que Foi você muito volte legal aqui mesmo, pra Zé. conversar Foi com a gente. muito legal. Eu também achei. Foi melhor do que eu imaginava. Foi muito bacana. Você Foi leva mesmo. jeito pro negócio. Obrigado. Obrigado pela participação aí, pessoal. Deixa o like, comenta e manda mensagem aí pra gente. Qual o tema que você quer ouvir? O que mais você quer falar sobre finanças? A gente pode chamar o Rogério novamente aqui. Deixa o like, comenta e até o próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.